eles não acreditam nem por reza braba, né? Nem com reza braba eles acreditam que esse livro aqui, de fato, aconteceu tudo isso, né? Mas a gente sabe que para Deus não há nada impossível. Então, a gente segue em frente, seguido pela fé, e o próprio Senhor Jesus mencionou o profeta Jonas, né? Como a gente vai falar daqui a pouco. Mas vamos falar um pouquinho de Jonas. Vamos lá no capítulo 1. Vamos lá no capítulo 1 de Jonas. Vamos saber quem que é esse cara. Primeiro versículo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Então, nós sabemos que Jonas é filho de Amitai. Primeira constatação. Agora, se você vai lá no livro de Reis, vamos lá para o livro de Reis, 2 Reis, capítulo 13. Vamos a 2 Reis, capítulo 13. Segundo livro dos Reis, capítulo 13. Aí a gente vai pegar o versículo 19 ao 25. Vamos lá. Segundo Reis, capítulo 13, versículo 25. Você tem aí algumas coisas mais a respeito de Jonas. Jeoás, filho de Joacás, retornou à cidade das mãos de Ben-Hadad, que esta havia tomado das mãos de Jeocás, seu pai, na guerra. 3 vezes Joás o feriu e recuperou a cidade de Israel. Acho que aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Minha cola. Deixa eu constar minha cola. 2 Reis 13, 19, 25. É isso mesmo. Eu que li o versículo errado. Eu li lá embaixo. 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido, então ferirás os sírios até consumir. Porém, agora só 3 vezes. Eu estou certo, né? Estou certo. Está certo. Quem que foi esse homem? Se você for lá em cima, lá, quem que é esse homem que está lá em cima lá? Quem que é o profeta que está falando com ele? Eliseu. Eliseu e Jonas são profetas que viveram na mesma época. Então, Eliseu está proferindo contra quem essa palavra? Para quem que está falando aqui? Se você for ver o texto todo, havia morrido quem? Jeoás, rei de Israel. Desceu a visitá-lo, chorou sobre ele e disse: meu pai, meu pai. Então, Eliseu está chorando a morte de Jeoás, o rei de Israel. E Jonas está nessa mesma época aqui, junto com Eliseu, tá bom? Mas vamos lá, seguindo um pouquinho em frente seguindo mais um pouquinho em frente, capítulo 14, versículo 25 a 28. Capítulo 14, versículo 25 a 28. E aí então a gente entra agora, versículo 23, vamos lá até o 28, diz assim: no 15º ano de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar em Samaria Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. E reinou 41 anos. Fez o que era mal perante o Senhor, jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nabade, que fez pecar Israel. Restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Amate até o mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, o qual falara por intermédio do seu servo, filho de o profeta, o qual era de Gad e Afer, porque viu o Senhor que a aflição de Israel era mais amarga, porque não havia nem escravo, nem livre, nem quem socorresse a Israel. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu, porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Então a gente tem todo o contexto da época da escrita, né, a época da profecia de Jonas. Jonas é um contemporâneo do profeta Eliseu e na época de Jeroboão II, junto com Joás. Esse tempo foi aquele tempo próspero, tanto de Judá quanto de Israel. E a gente já leu os profetas anteriores, Oséias principalmente, e Amós, que combateram Israel por causa da sua prosperidade e da opressão social que estava vivendo o reino. Ou seja, os ricos estavam prosperando e os pobres ficavam mais pobres, miseravelmente mais pobres. A ponto de que essa injustiça social veio com que Deus trouxesse sobre eles um julgamento de condenação. Por quê? Porque a palavra diz assim: amar a Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. E Israel não estava fazendo com que essa segunda parte do mandamento estava sendo exercida por eles, porque a injustiça social denota falta de amor, falta de solidariedade, falta de sentimento de empatia
por aqueles que estão sofrendo. Então, por causa disso, Deus então condena a Israel pela sua apatia, pela sua indiferença com os pobres. Ok? Contudo, nesse tempo de Jonas, o tempo estava prosperando, o tempo estava muito bom, as coisas estavam só estava indo, vento, né, só prosperando. O povo, tudo que eles queriam fazer, eles prosperavam, a nação crescia, e Jeroboão, ele conseguiu estender o reino dele aos limites de Salomão. Ele estendeu, porque ele tinha perdido, e ele recupera toda a terra. Ele vai até a Síria, ele consegue romper e vai da Síria até o Eufrates. Então, todo aquele limite que tinha sido tomado pelos inimigos, né, que foi conquistado por Salomão, os inimigos vieram depois da morte de Salomão, tomaram tudo de volta, e Jeroboão consegue recuperar tudo isso. Ele recupera tudo isso. Então, estava a coisa só andando. Contudo, era um culto místico, né? Era um culto místico, um culto sincrético, onde eles adoravam a Deus, mas também adoravam os ídolos dos povos à sua redondeza. Então, também era motivo, então, de profecias contra eles. Contudo, Jonas é levantado, profetizou na época de Eliseu, ele revelou que o tempo cresceria, prosperaria, e estava tudo conforme a palavra dele, só que essa profecia do livro não é para nenhum dos povos, nem de Israel, nem de Judá. É para os moradores da cidade de Nínive, que é a capital dos assírios. Aí então a gente chega e fala assim, a questão do livro todo, a gente começa a pensar assim, por que Deus vai mandar um profeta a um povo que não tem nada a ver com Israel nem com Judá? Pelo contrário. Mais ou menos depois dessa profecia, porque acontece mais ou menos o ano que a gente está falando aqui, é mais ou menos 753. A gente sabe que em 722, o que vai acontecer em 722? A Síria vai invadir Israel, vai tomar Samaria e vai expulsar todos os moradores de Israel. Ou seja, vai ser o fim da nação de Israel. Aquela tribo de Israel, as 10 tribos, em 722, a Síria vai vir e vai disseminar, ela vai exterminar Israel. Ela vai pegar todos os moradores e vai espalhar por todos os reinos, por toda a terra. Vai expulsar da terra. Alguns fugitivos vai para Jerusalém, vai para Judá. Por que Deus vai salvar um povo desse? Sendo que ele sabe que daqui a pouquinho, esse povo vai para Israel e vai acabar com Israel. E 128 anos depois dessa profecia de Jonas, 128 anos depois, vai vir Babilônia e vai acabar com Nínive. Vai acabar com o reino assírio. E a gente fica pensando, como que Deus faz essas coisas assim, né? Sabendo todas as coisas, por que né, na cronologia de Deus, nas coisas de Deus, as coisas acontecem tão rapidamente e em prazos tão curtos? Você consegue entender os propósitos dele? Eu também não consigo. Se nós fôssemos, né, pensa você, se fosse você, tivesse o conhecimento de tudo isso, você teria preocupação com esse povo? Se nós tivéssemos o conhecimento prévio do que pode acontecer, a gente fatalmente não faria nada, né? A gente não faria nada. Contudo, não é assim que Deus faz, é porque em tudo existe um propósito. Em tudo existe um propósito. E Jonas é uma das literaturas que os críticos acham que ele foi escrito, não que a profecia foi dada, mas que ele foi escrito somente após o pós-exílio, na época de Esdras e Neemias. A profecia foi lá atrás, mas a composição, a redação do livro, ele só foi escrito somente após o povo voltar do exílio para Jerusalém. Com uma temática assim, Esdras e Neemias, eles tinham um sentimento nacionalista muito forte. E eles não queriam, de forma alguma, ter contato com as nações ao seu redor. Ele queria isolamento de Israel total. Eles queriam isolamento de Israel, de forma que eles não tivessem mais contato com ninguém de fora. E alguns supõem que esse livro foi escrito para combater esse nacionalismo de Esdras e Neemias. É uma teoria, tá? Que ele foi escrito lá na frente, tentando combater esse nacionalismo de Esdras e Neemias, que estava muito
estava muito forte e trazendo muito prejuízo para as pessoas para quebrar esse negócio. Independentemente de quando ele foi escrito, a profecia que foi dada anteriormente, e é essa questão que a gente vai discutir, é a questão assim, Jonas, ele é homem, judeu, sangue de Abraão, e tem essa pegada. Deus falou assim, vocês não se misturam com os outros povos. Vocês não tragam nada da cultura deles para vocês. Vocês não adoram os seus deuses. Vocês não têm como você ter uma vida igual a deles, porque eu quero que vocês sejam uma vida distinta, diferente, para que todos os povos saibam que eu estou aqui com vocês. Essa visão de que esse separatismo do povo cristão, né, hoje, falando assim, do mundo, é muito forte. É verdade. Nós temos essas características. A palavra de Deus diz assim, para a gente não se misturar com o mundo, para a gente não se conformar com as coisas do mundo. E as pessoas acham, às vezes olham essa questão ao pé da letra, e às vezes quer isolamento total. É por isso que surgiu os seminários, surgiu os mosteiros lá na Idade Medieval, porque as pessoas queriam esse isolamento. A comunidade de Qumran, né, dos judeus, que era mais ortodoxo, quiseram se isolar de Jerusalém por causa da corrupção religiosa de Jerusalém e criaram a comunidade de Qumran, lá no deserto de Judá, para não ter esse contato com o mundo pecaminoso, porque achava que isso fazia com que as pessoas pudessem ser contaminadas, né? E aí, então, Paulo fala assim para nós em Romanos, que nós precisamos não se contaminar com as coisas do mundo, mas se conformar com as coisas de Deus. Mesmo assim, ele diz para nós não nos isolarmos do mundo, mas vivemos no mundo. E essa é a parte da maturidade cristã que a gente tem que ter, saber viver no mundo sem se contaminar com as coisas do mundo. Na época de Jonas, o sentimento nacionalista também era forte, porque isso já faz parte da cultura judaica. Desde Abraão. Essa separação. Você é o meu povo escolhido. E ele não queria que esse povo fosse misturado no sentido cultural ou religioso com as coisas do mundo. Então, essa visão separatista é muito forte na visão do judaísmo também para nós. Não é verdade? O que Paulo fala para a gente a respeito disso? Com respeito à sociedade. O que ele fala para nós em Coríntios? Nós podemos fazer, é saudável a gente fazer sociedades com pessoas do mundo? Não está dizendo que você vai trabalhar para pessoas. A gente não tem como, né? A gente não trabalhar para as pessoas. A gente vai saber quem que é o empresário, qual que é o empresário crente. Eu vou trabalhar só para ele, ou vou comprar só coisa dele. Não tem como a gente fazer isso, né? Ainda que algumas pessoas fazem, mas não dá. Mas ele diz assim, a gente não tem como a gente separar do mundo. Contudo, algumas coisas ele fala assim para a gente não se juntar. Sociedade, você fazer uma empresa e você ter sócio ímpio. Ele diz assim, olha, não faça isso porque vai trazer prejuízo para você. Mentalidades e pensamentos diferentes, você vai pensar de maneira que quer honrar a Deus, e o seu sócio fala assim, não, a gente tem que ganhar dinheiro. Então é um problema. Mas, ele está dizendo, ele está aconselhando, não é um mandamento, ele está aconselhando, olha, isso não é bom. Contudo, você assume os seus erros, os seus riscos. Aí ele fala também de casamentos mistos, ou seja, cristãos casar com pessoas não cristãs. É um julgo desigual. Então, essa visão ainda permeia nós cristãos. A visão de Jonas ainda permeia nós cristãos. E como a gente vai conviver com isso? Como que Jonas convivia com isso? A duras custas, ele foi aprender isso a duras custas. A duras custas. De que o amor de Deus não se restringe aos filhos de Abraão. O amor de Deus se estende a todos os povos, a todas as nações. E aí que está a mensagem do livro de Jonas, para quebrar em nós essa visão barrista que nós criamos. Essa visão barrista que nós criamos. Os Estados Unidos, acho que só existe os Estados Unidos no mundo. Vocês sabiam, né? Se você perguntar para ele qualquer país do mundo, ele fala assim, nem sei que existe isso. Nem sei que existe isso. A duras custas as pessoas saibam onde que é algum país. Eles vão saber dois países. França, porque eles amam Paris, a paixão dos norte-americanos é conhecer Paris, é a paixão deles. E talvez a Inglaterra, porque a Inglaterra é a nação-mãe deles. Demais eles não sabem de nada.
No Brasil, nós temos barrismos? No Sul, nós temos barrismo? Aqui chegou, né, lá na década de 80, aquelas brigas todas né, de inflação louca, aquele negócio todo. A questão do Sul, né? Havia o separatismo, queria separar Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul do Brasil. Vamos criar a nação do Sul, né? Queria criar a nação do Sul. Aí depois, com mais aperto, aí a pessoa desistiu da ideia, chegou no Rio Grande do Sul, que a coisa apertou, falou assim, nós vamos dividir o Rio Grande do Sul no meio. Rio Grande do Sul do Norte e Rio Grande do Sul do Sul. Então a gente vê assim, o barrismo é forte. Na minha terra, lá de São Paulo, em Ourinhos, lá em Prudente, a gente era molecada, se a gente fosse num bairro, outro bairro vizinho, a gente apanhava. Ou se eles viessem no nosso bairro, a gente batia neles. Né? Nos nossos bairros já tinha esse barrismo. A gente fazia essa rixa com pessoas do bairro. Principalmente se tiver um time de futebol. Principalmente se tivesse muita menina no bairro. Aí lascou. Então, gente, o barrismo é uma característica natural nossa. De proteção e traz uma certa estabilidade de alguma coisa que você está dentro daquilo, parâmetro que você gosta. Eu não sei aqui em Pelotas, mas lá em Juí, como eu fiquei muito tempo lá, tinha pessoas de Juí, a cidade pequena, 80 mil habitantes, Fragata é maior que, Fragata dá 2 de Juí. Tem pessoas lá em Juí, que a pessoa ficou 25 anos morando no mesmo bairro e não saía do bairro. Ficava só plantada no bairro. Não sabe como era o centro, não sabe nada. Ficava plantada no centro, naquele nicho. Por ser um lugar que quer ficar ali. E aqui a gente vê muito disso, né, pessoal? Aqui a gente tem 5 regiões em Pelotas, né? Fragata, Laranjal, Areal, Três Vendas e a região do centro aqui, o Porto aqui. Né? Os distritos, né? E dentro desses distritos tem vários bairros, Cotuzo, Lindóia, tem tudo isso, é tudo subdividido. Tudo agregado, né? Só que aí, eu sei, né, o Jaime falou para mim, o Gerson, que o Três Vendas é só dos alemão. É só do pessoal que vem lá do Arroio do Padre. Todo mundo que vem do Arroio do Padre mora lá no Três Vendas. O Fragata, eu conversei com o pessoal algumas pessoas do Fragata, lá da Três Vendas, de morar aqui no Fragata. Não, eu não moro no Fragata, não. Por quê? Eu não vou falar os motivos, não. Não vou falar os motivos. Mas você vê que há esse barrismo muito forte em todos nós. Forte. Barrismo em nome de família. Cidade pequena, lá em Carazinho, eu chegava para me apresentar, a pessoa assim, qual que é o teu sobrenome? Não queria saber o meu nome, era o meu sobrenome. Se tinha algum traço europeu, se era alemão, se era alguma coisa, né, da parte europeia, não dos portugueses e espanhol, mas a parte nórdica, a parte germânica. Eu falava Arruda. Eles falavam, como que era? Pé duro? Acho que era chamado de pé duro. É pé duro. Então, gente, tudo isso. E como que a gente faz avaliação injusta somente por causa disso? Não é verdade? A gente faz julgamento por causa do sobrenome, a gente faz julgamento por causa da cor, a gente faz julgamento por causa da situação social, a gente faz julgamento por causa do bairro que mora, a gente faz julgamento da cidade que mora, do estado que mora. A gente faz distinção. E Jonas vem quebrar exatamente isto. Ele vem quebrar isto. Porque isso não é algo que é agradável a Deus. Vamos lá em Tiago. Vamos lá para Tiago. Abre o livro de Tiago, capítulo 2. Livro de Tiagão, capítulo 2. Tiagão. Capítulo 2, versículo 1.
Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis e ouro nos dedos, em trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos e não vos tornaste juízes tomados de perverso pensamento? Ouve, meus irmãos e irmãos, amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezaste o pobre. Não são os ricos que vos oprimem e não são eles que vos arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam um bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se, todavia, fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto, aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira e tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. E então a gente entra nessa demanda de Jonas. Vamos lá para o primeiro capítulo. Vamos para o primeiro capítulo de Jonas. O que acontece na história de Jonas? Como que Deus manifesta a graça dele, o amor dele aos outros povos aqui no primeiro capítulo? Como que Deus começa a tratar no coração de Jonas a quebra desse barrismo que havia no coração dele? O que aconteceu no barquinho aí, quando Jonas recebeu o chamado? O livro ele é dividido em duas partes. As duas partes onde Deus manda ele fazer alguma coisa. A primeira parte do livro é essa aqui. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a tua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. O que aconteceu nesse barquinho? A viagem foi boa? Começaram a bater os ventos, começaram a ter uma tempestade. Por que que trouxe tanto medo aos marinheiros isso, queridos? Não é pessoa do mar, não está acostumado com isso? Ai, tempestade. Mateus, lá na base que você fica lá, ventos, chuva, ondas fortes, acontece sempre ou ocasionalmente? De vez em quando. Quando? Perto de tempestade? Perto de alguma chuva? Então, você sabe mais ou menos a época do ano qual são mais fortes esses movimentos? Inverno. No Mediterrâneo, eles não navegam no inverno. Eles não navegam no inverno. Sabe, Paulo, quando foi para Roma, não era propício, não era época de inverno, porque era época de inverno. As ondas são muito fortes, e não dá para navegar, ainda mais com aqueles barquinhos que eles tinham. Mas os caras foram teimosamente. Quando ele pegou e pagou, significa que havia um tempo favorável, não era a época de tempestades. Não era a época de fúria no mar. Então, o mar era tranquilo, era uma viagem sossegada. O pavor deles foi porque foi uma chuva, foi um vento, assim, totalmente inesperado. Foi uma coisa fora do normal, fora do normal. E por isso que trouxe aos marinheiros tremenda dúvida. O que eles trouxeram? Qual foi o problema deles? Olha lá o versículo 7. Vamos lá no versículo 7. Já estão jogando fora, já jogaram tudo fora, já quebraram tudo o negócio, já estão desesperados, estão tudo louco lá desesperadamente. E ali no versículo 6 diz assim, chegou-se a ele, mestre do navio, e lhe disse, o que se passa com você? Está falando para Jonas. Agarrado no sono. Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus te lembre de nós, para que não pereçamos.
e diziam uns aos outros: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Deus denunciou Jonas. Deus denunciou Jonas. Porque lá em Provérbios diz assim, que a sorte se lança no regaço, mas a decisão vem do Senhor. Deus usou isso para mostrar a eles o culpado de tudo aquilo. E o culpado daquela tragédia era Jonas. O vento impetuoso, aquela tempestade que veio sobre eles, a ponto de eles lançarem toda a carga do navio fora, foi culpa de Jonas. Eita! Será que Deus pode fazer isso para denunciar o nosso pecado? Quem é semelhante a Jonas? O que aconteceu com alguém da Bíblia também, parecido com uma história dessa? Antes de Davi, que trouxe maldição à nação. Trouxe maldição à nação. Acã. Entrou em Jericó, Deus disse, não pegue nada. Ele foi lá e pegou a capa, pegou a prata e escondeu. E trouxe maldição, porque eles foram combater a cidade de Ai e foram derrotados. E disse, por que nós perdemos? Aí ele falou assim, porque está em pecado. E Deus revelou o pecado de Acã. Nosso pecado pode trazer prejuízo além de nós? O primeiro alerta do livro de Jonas. O nosso pecado traz consequências, não só para nós. Não só para nós. Traz consequências para a nossa família, sanguínea, e traz prejuízo para a família da fé. Porque nós somos todos irmãos. O que o teu pecado cometido afeta você, a sua família e a família da fé. Uau! Você pode falar assim, ai, mas o sangue de Cristo. São consequências. São coisas jurídicas. São coisas jurídicas. Então, a gente tem que pensar muito antes de pecar. A gente tem que pensar muito antes de pecar, porque as consequências são danosas para não só você, mas para todo mundo. Porque nós somos todos ligados. Nós fazemos parte de uma família só. Primeiro ponto. Já pensou se Deus fizesse isso agora? Lançasse isso, a gente fosse, alguma coisa está acontecendo de errado, a gente fala assim, Senhor, por que está acontecendo isso? Aí Deus fala assim, por que está em pecado? Quem? Quem é esse? Quem é esse? Quem que é esse? Para a gente dar um jeito nesse cara. Né? Como que você pode fazer um negócio desse trazendo prejuízo para todos nós? Não é verdade? Se você trabalha numa empresa, e você comete um equipe na empresa, comete um equipe no trabalho, prejudica não só você prejudica toda a engrenagem. Concordam? Prejudica toda a engrenagem. Para tudo, trava tudo. Trava tudo. Então, é uma das coisas que a gente tem que pensar, que o pecado, ainda que seja individual, só que as consequências é coletiva. Bem, queridos. E aí eles lançaram sorte. Caiu sobre Jonas. Aí Jonas falou assim, olha, eu sou culpado, porque Deus mandou fazer uma missão, eu estou fugindo dela. Eu estou fugindo dela. Segunda lição, nunca fuja daquilo que Deus te mandou fazer. Porque às vezes você, por covardia, por medo, ou por alguma ideologia sua, não quer fazer as coisas que Deus está mandando você fazer, a sua vida vai ser prejudicada drasticamente, porque Deus vai lutar contra você. Deus vai lutar contra você. A nossa visão do amor de Deus é muito desfocada, é muito errada. Porque Ele é um pai. E Ele quer que seus filhos andem em obediência a Ele. A partir do momento que a gente não obedece a Ele, Ele deixa de nos favorecer. E Ele começa a soprar ventos contra a gente. Porque, acima de tudo, Ele vai honrar o nome dEle e a vontade dEle, não a sua vontade. Não a minha vontade, a vontade dEle. O que for necessário para fazer a vontade dEle prevalecer sobre nós, Ele vai fazer. Porque o critério de Deus não é como nós. Para Ele tudo é bom. Ainda que a gente julgue que é ruim. Mas para Ele é bom. Por quê?
porque vai fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Jonas declarou o seu pecado. E o que os marinheiros fizeram com ele? O que ele pediu para os marinheiros? Hã? Versículo 11. Disseram: que te faremos, homem, para que o mar se acalme? Porque o mar se tornou cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me no mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que é por minha causa que sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, somos inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Olha só, primeira pancada na nossa vida. Esses marinheiros não são judeus, não são israelitas. A cidade onde ele vai tomar o barco é Jope. Jope é Líbia. É lá em cima, é lá no Líbano. E ali é outro povo. Este povo são um povo idólatra. Porque cada um buscou o seu Deus para fugir daquela tempestade. E de repente, agora, Jonas diz a eles que a culpa é dele, porque ele está fugindo do Deus dele. Só que esses marinheiros, ainda quer preservar a vida de Jonas, ainda que Jonas está colocando a vida de todos eles em risco. Eles estão sendo muito mais nobres do que Jonas. Você é culpado, mas a gente não vai abrir mão de você, a gente vai tentar salvar você. A gente vai tentar salvar você. Junto com a gente. Eles não foram, se fosse assim, se eles não tivessem temor, se eles tivessem um pouquinho de temor do que está acontecendo, e não reconhecessem que aquela tempestade que é totalmente fora da ocasião, que é o mandato de Deus por causa dele, isso já começa o temor deles. Essa tempestade veio por causa desse cara. É o Deus dele que está indo contra ele. Então esse Deus é muito forte. Quem é o Deus que pode fazer isso? Já é o primeiro temor deles. É a primeira constatação de que o Deus de Jonas está sendo temido por eles. Ok? Mas eles querem preservar, não querem pegar o cara e jogar fora. Eles tentam se esforçar para salvar Jonas. Se você soubesse que ele é o culpado, você fazia o quê no lugar deles? Vamos ser sinceros, gente. Ah, você é culpado? Vamos embora. Tchau para você. Tchau para você. Não é assim que muitas vezes a gente faz na nossa vida? Pessoas que estão nos prejudicando, a gente não faz assim com ela? A gente não faz assim com elas? A gente faz. O que nos prejudica, a gente quer eliminar da nossa vida. A gente faz. Com coisas e com pessoas. Porque nós somos egoístas. Pensando somente em nós mesmos. Hoje disse cancelar na internet. Qual outro termo mais que tem lá, Mário? Mas, cancelar, deletar, tem outros termos que o pessoal está colocando aí. Tem um monte de termo aí que o pessoal coloca na internet. Criando uma palavra nova para rejeição. Então, amados, é natural que nós estejamos tirando do nosso caminho aquilo que nos prejudica. E às vezes até pessoas. Faltando consideração, amor e misericórdia na nossa vida. Esses marinheiros foram muito mais misericordiosos. Muito mais misericordiosos do que Jonas. Terrível. 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 Nós somos miseráveis pecadores, não adianta. E a Bíblia nos escancara. A Bíblia nos escancara quem nós somos. Olha o temor desses homens. Senhor, Senhor dos céus. Está se referindo ao Deus de Jonas. A gente vai lançar ele para o mar. Mas não cobre esse sangue da gente. Nós não temos culpa desse negócio. É ele que está mandando. É ele que está mandando. Agora Jonas tem um brilho de nobreza. Agora Jonas tem um brilho de nobreza. Eu não posso colocar a vida desses homens em risco.
eu sou o culpado, então me joga. Me joga. Pegaram o Jonas. E? Homem ao mar! E foi o homem ao mar. Versículo 16, queridos, versículo 16. Levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens com extremo ao Senhor e ofereceram sacrifício ao Senhor e fizeram votos. Olha o que acontece na vida desses marinheiros. Há uma conversão nessa vida. Os homens se converteram ao Deus de Jonas, sendo que Jonas não pregou uma palavra do evangelho para eles. Jonas não pregou uma palavra do evangelho para eles. Jonas disse, arrependei-vos. Ele falou absolutamente nada. Só foi o testemunho de que este homem era o homem de Deus. E o Deus de Jonas é verdadeiro e poderoso e único. Foi suficiente para trazer a esses homens arrependimento, porque reconheceram o Deus dos céus, o Deus Todo-Poderoso, o único Deus. Quando eles jogaram Jonas na água, sabe o que Jesus fez naquela tempestade? Cala-se, acalma-te. Foi o mesmo medo, foi o mesmo sinal que Jesus fez com os apóstolos, foi o mesmo sinal que aconteceu com Jonas. É o mesmo sinal. É o mesmíssimo sinal. Se eles conheciam a história de Jonas, eles conheciam, quando eles viram que a água acalmou, eles disseram, essa palavra retórica, quem é este que tem o poder para acalmar a tempestade? Essa pergunta retórica é porque eles estavam dizendo assim, cara, é Deus que está com a gente. É Deus que está com a gente. Mas ainda eles não tinham essa... Eles achavam que Jesus era somente um profeta, a semelhança de Moisés, poderoso como Elias. Mas ainda não tinha a concepção de que Jesus é Deus entre eles. Estava criando essa mentalidade deles, estava criando isso dentro do coração deles ainda. Uau! O mar parou imediatamente. E aqueles homens se dobraram diante do Senhor, louvaram Ele e prestaram sacrifícios a Ele. Isso é culto. Isso é culto. Quando a gente oferece um culto ao Senhor, é sacrifício. É o nosso momento de louvor. Por isso Paulo fala assim, apresentai-vos ao Senhor sacrifício de louvor. É culto, é reconhecimento de que Deus é o Todo-Poderoso, Senhor dos céus e o Senhor da nossa vida. É por isso que nós cultuamos a Deus. Não é um rito, é o reconhecimento de quem Deus é. Se isso não estiver no nosso coração, não venha à igreja. Porque você está trazendo maldição para você. Porque você não está cultuando, exaltando aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que te deu vida em Cristo Jesus. É por isso que a gente cultua a Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Salvador e o nosso Deus. Isto é culto. Isto é culto. É quando a gente sacrifica nosso tempo, nossa mente, nosso tudo para Ele. E eles fizeram isso para esse Deus que eles não conheciam. Jonas vai. E aí então acontece o inesperado. Jonas está dentro do ventre do peixe. Imagina então logo que eles viram o peixe engolindo Jonas. Vocês já se espantaram com a tempestade? Imagina logo que vem o peixe e leva Jonas. Esse cara era amaldiçoado mesmo. Veio um peixe e comeu o cara. Não é? Nós jogamos o cara, veio o peixe e engoliu o cara. Meu Deus, era mal mesmo. Esse cara é do mal mesmo. Esse cara é do mal. Deus estava assim, Deus está irado com esse cara ao extremo. Deus enviou um peixe e comeu o cara. E aí então, tem todo o capítulo 2, que é o momento onde Jonas tem a confrontação com ele mesmo. No fundo do mar, no fundo do mar, no fundo da nossa alma, no fundo do nosso sentimento, no fundo do nosso coração, é ali que a gente vai se encontrar com Deus. É no pior da nossa história que Deus se revela. Aquele ditado, você vai a Deus por amor e pela dor. Gente, é a maior furada do mundo. É a maior furada do mundo. É a maior furada do mundo. A gente só vai a Deus na dor. Se não for a dor que nos leva a Deus, você não foi a Deus. A confrontação do pecado te leva ao pior dos sentimentos. É o pior do fundo do poço que você pode sentir. Quando você sente a sua natureza pecaminosa condenada. É quando você começa a entender que a sua vida vale nada. É quando você começa a entender que você é mau. É quando você começa a entender que você está condenado. Esse é o pior da nossa história. Jonas está no pior da história dele.
Jonas está no pior da história dele. No fundo do poço, literalmente. Fundo do poço é um momento ótimo para que Deus revele o amor dele para eles. Meu pai, tradicionalmente, a família mais antiga, quem tinha um pouquinho mais uma questão social um pouquinho mais elevada, era status, era uma honra que o primeiro filho da família fosse padre. Era uma honra. Então, o primeiro filho, ele era levado para o seminário e ficava lá no seminário. Né? Meu pai, uns 12, 13 anos, 14 anos, seminário. Ia virar padrão. No meio do caminho, meu pai, esse negócio não é para mim, e cascou fora. Fugiu do seminário. E brigou com o pai dele, falou, não vou fazer negócio, não é para mim esse negócio, e tô fora. E depois, né, depois foi a vida dele e tal. E depois eu me tornei, né, Deus me converteu, eu era católico, virei crente, virei, né, presbiteriano. E a gente conversava, meu pai, pois é. E as perguntas de sempre, né? Quem fez Deus? Né, as conversas de sempre. E a gente ia conversando, ele falava, e a gente conversando, e a gente conversava. E a gente falava do evangelho para ele, falava do evangelho e nada, né? E nada. Tá. Vamos tocar o barco, né? Vamos tocar o barco. Ele com 50 anos, diabético, tudo torto, sobrepeso, diabético, pressão alta e tudo mais, não se cuidava muito. Quando ele quis se cuidar, aí o médico falou assim, olha, começou a apertar o peito, o médico constatou que a aorta dele está toda comprometida, com gordura, ele era fumante ainda por cima, está tudo lascado. Aí o médico falou assim, olha, a única solução para você é a gente colocar uma prótese aí, tirar essa aorta aí e colocar uma prótese. É a única solução para o senhor. Tá bom, né, vou encarar. Já tinha problema de circulação, tinha um monte de coisa nas pernas. Foi para a sala de cirurgia, deu problema na cirurgia, deu 3 paradas cardíacas. Aí, para salvar a vida dele, os caras tiveram que amputar a perna, que tinha mais problema de circulação, que a perna, na hora, por falta de circulação, já tinha necrosado. Ele acorda sem a perna. Aí ficou lutando com esse negócio, e a outra perna também está correndo o risco de ser amputada. Aí, os 20 dias do hospital, o médico deu alta para ele, ficou uns 3 dias na casa, e depois voltou para o hospital porque começou a gravar. E eu não estava lá porque ele estava sendo atendido no Botucatu, eu morava em Ourinhos, e o irmão dele estava lá uma noite anterior, e passou a noite com ele. Aí, 6 da manhã, o telefone toca em casa, meu pai havia falecido. Aí eu falei com meu tio, falei assim, e daí? Então, ele falou assim, olha, meu tio era crente. Teu pai, conversei com ele se entregou a Cristo, entendeu a vida, se arrependeu. Então, amados, e assim foi, né? Espero um dia encontrar com ele lá na glória. É no fundo do poço que Deus se revela a nós. É quando nós estamos no fundo do poço que Deus se revela a nós. É nossas crises existenciais que Deus se revela a nós. Jonas se encontrou com Deus aqui. Ali foi a vida dele em jogo. E você vê a oração dele, você vê a oração do capítulo 2. Ele chega para Deus e diz, olha, eu estou arrependido, eu errei. Estou disposto a fazer o que o Senhor quer. Eu vou fazer o que o Senhor quer. Aí então Deus levanta o peixe vai lá, vomita Jonas na praia. Da praia a Nínive, só dá 1.200 quilômetros. Da praia onde ele foi vomitado até Nínive é 1.200 quilômetros. Que ele se empenhou para fazer a jornada. Né? Foi. Chegou em Nínive. Capítulo 3. Vamos lá para o capítulo 3. Essa é uma pregação que todo mundo quer fazer, né? Veio a palavra ao Senhor segunda vez a Jonas. Então, aqui é a segunda parte do livro.
Essa é a segunda parte do livro. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco, assentou sobre a cinza e fez-se proclamar a divulgar a Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas promovam coisa alguma, nem os levem a pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, da sorte que não pereçamos. Uau! A mensagem que Jonas mais teve prazer de pregar foi essa. Eu vou para Nínive. Deus, ele não queria ir. A partir do momento que ele vai, Deus revela a ele: olha, eu vou destruir essa cidade. Oh, que mensagem mais prazerosa para Jonas. Eu vou proclamar a destruição do meu inimigo. Eu vou proclamar a destruição da nação que a nossa nação odeia. Que vai lá, vira e mexe, invade a nossa terra, rouba os nossos gados, destrói nossos vinhedos. Eu vou levar a mensagem de destruição para eles. Glória a Deus, aleluia! Ele vai proclamar destruição. Ele proclama morte. Ele proclama morte. Só que o impacto da pregação dele foi tão forte, foi tão vívida, que o efeito rebote aconteceu. O efeito rebote aconteceu. E às vezes a gente fica com meandros de pregar o evangelho. A gente fica com mimimi para pregar o evangelho. Ai, eu não posso ofender a pessoa. Ai, eu não posso falar aquilo. Ai. Aí a gente fala: ai, que Deus é amor. Ah, Deus é amor, porque Deus te ama. E a pessoa nunca vai dar de cara com o fundo do poço. E a gente prega o evangelho errado. Porque se nós não proclamarmos o evangelho a partir da perversão do homem, da corrupção humana, você não prega o evangelho. Você não está pregando o evangelho. Mas como a gente proclama isso? Mostrar para as pessoas o que o pecado faz em nós como consequência. Os limites que o pecado trouxe a nós. De amor, de bondade e de vida. Uma vez, evangelizando uma guria, ela disse assim: eu estava no seminário ainda, mas ela veio preparada. Ela disse assim: o que você não acredita? O que a sua religião proíbe? Eu falei: Jesus, logo de cara, né? Aí pergunta sobre idolatria, fala aquele monte de coisa. Eu falei: Jesus. Aí eu falei para ela assim: escuta, você me permite eu falar para você aquilo que eu creio? Ela falou assim: tudo bem. Eu falei assim, usando Paulo: a minha religião permite tudo, mas não permite nada. Eu posso todas as coisas, mas nem tudo me convém. Ela falou assim: não entendi muito bem esse negócio não, mas vamos lá. E eu comecei a falar do que eu acredito. Do amor de Deus que me alcançou sendo eu um pecador. Sendo quão miserável eu sou. E eu fui conversando, fui mostrando para ela no que eu acredito. No final da história, ela morava com 3 homens. 3 amantes. Ela tinha 3 amantes. Ela disse assim: eu estou condenada por causa disso? Eu falei assim: não, você não está condenada por causa disso. Você está condenada por causa do pecado que te faz fazer isso. É porque você é uma pecadora. Você faz isso. Não por causa disso você se tornou pecadora. Então, mostrando a natureza pecaminosa do homem. Aquela menina se quebrantou diante do Senhor.
entregou a vida para Jesus. Se a gente não mostrar a natureza humana, o quão ela é pervertida, nós nunca vamos levar ninguém para Jesus. A gente vai prometer coisas para ela. Venha para Jesus porque Ele vai resolver o problema do teu casamento. Venha para Jesus porque Ele vai resolver o problema financeiro da sua vida. Isso não é pregar o Evangelho. Isso não é pregar o Evangelho. O Evangelho é quando a gente chega e diz, você está condenado por causa da sua natureza pecaminosa. Mas não com prazer. Não tem prazer nenhum de falar isso para ninguém. Jonas teve prazer em dizer aos ninivitas, vocês morrerão, porque o meu Deus virá contra vocês. Glória a Deus, aleluia. Só que aquela maneira vívida de ele pregar com tanto prazer em ver a destruição daquela nação, Deus queria mostrar uma outra história para ele. Uma outra história. Porque diz assim, vai, pregue contra eles. E ele estava convicto que a cidade seria destruída. Mas ele esqueceu de entender que Deus também é misericordioso. Porque se eles se arrependessem, Deus os salvaria. Deus os perdoaria. E foi isso que aconteceu. A palavra de condenação vem, mas a palavra de esperança também vem. A palavra de esperança também vem. A voz profética, ela vem para acusar, para quebrantar, levar as pessoas ao arrependimento. Mas a profecia traz palavra de esperança, nova vida, transformação, regeneração. Essa é a palavra do Evangelho. Ele nos traz condenação, mas ele traz também salvação para nós. E o que ele não sabia é a dimensão do amor de Deus pelos gentios. O que ele não estava ciente é o que Deus disse, eu amo não só vocês, mas eu tenho um povo espalhado pelo mundo inteiro. O que foi as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20? O que ele falou lá na sua grande comissão? Qual foi a missão que ele deu para os seus discípulos? Fazer o quê? A todos? A todas? A gente vai escolher para quem prega? A gente não faz isso? Pela cor, pela razão social, por aquilo que a gente pensa que vai trazer algum benefício para a igreja. Nós, muitas vezes, fazemos acepção de pessoas e é condenado por Tiago. É condenado pelo Espírito. É condenado pelo Espírito. E o juízo de Deus vai virar contra nós sobre isso. Fazer acepção de pessoas. Pregar o Evangelho a todos. A nossa missão, queridos, é pregar o Evangelho. A conversão é de Deus, mas cabe a nós pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Do arrependimento e da graça em Cristo Jesus. O livro de Jonas, ele traz para nós essa consciência. Imagina para Jonas assimilar tudo isso. Só que ele teve um tratamento de choque. Deus tratou ele com um choque. Ao extremo. Deus levou Jonas ao extremo para experimentar isso. É a mesma coisa com Pedro. Pedro é um nacionalista. Pedro é um barrista. E Deus pega Pedro e leva lá na casa de Cornélio. Depois da visão, ele prega o Evangelho. Depois ele vai lá no concílio. Eu falei, semana retrasada, falei que do Tiago lá que não era irmão de Jesus. Não, revendo. Tiago é irmão de Jesus. Porque o primeiro Tiago, irmão de João, foi morto por Herodes. Ok? Então, esse Tiago, que é o Papa agora da igreja, né, que é o primeiro líder da igreja assim assumido, é Tiago. E não é Pedro. Ele toma a decisão. Ele é o chefe dos apóstolos. E ele toma o veredito e diz assim, Pedro, a gente entendeu que é o Espírito Santo que está fazendo e a gente tem poder sobre ele. E a gente vai abraçar os gentios agora como irmãos em Cristo. A igreja cristã, querido, levou 200 anos para isso tomar forma. Levou 200 anos para a igreja judaica abraçar o gentio. E dizer assim, são nossos irmãos em Cristo. Né? Então, queridos, se tem dificuldade lá eles, e nós aqui como família presbiteriana?
Você vê o outro como irmão? Você trata ele como irmão? Você o respeita como irmão? Em Cristo, já começa aí as nossas pendengas. As nossas pendengas começam na casa. A gente acha que é todo filho de Deus, mas a gente não olha para o irmão e diz assim, você é meu irmão em Cristo. E nós não tratamos o outro como irmão em Cristo. E olhamos ele como pessoa humana. E tratamos como qualquer pessoa lá de fora. Como se fosse uma pessoa de trabalho. Como se fosse uma pessoa da escola. Sem o sentimento de irmandade. Sem o respeito de irmandade. Imagina Jonas. Tem que pregar um evangelho para um povo que não tem nada a ver com ele. Pelo contrário, é inimigo dele. Esse povo se converte. Esse povo se converte. E são 120 mil pessoas. Olha no finalzinho do capítulo 4. Olha no finalzinho do capítulo 4. Pensa num cara frustrado. Pensa num cara frustrado. Você já se frustrou de pregar o evangelho e o cara se converter? Já passou? Você já teve essa experiência? Você, eu vou pregar o evangelho para esse cara aqui, vai se converter. E o cara se converte. E o cara vai para a tua igreja. E o cara vai ser uma bênção na tua igreja. Meu misericórdia. Eu sou miserável mesmo. Pensei tão mal do irmão e Deus me deu uma lapada na cabeça. Jonas ficou totalmente frustrado com Deus. Ficou frustrado com Deus. Ele esperava a destruição daquele povo e Deus vai lá e aceita o arrependimento de todo o povo. De todo o povo. Olha o temor do rei. Todo mundo a fazer jejum, todo mundo, até os animais a fazer jejum, tudo. Porque ele queria salvar o reino dele. Olha só, quando fala rei de Nínive, nós estamos falando do rei da Síria. Tá? Eu falei rei de Nínive, porque a Nínive é a capital. É a capital do rei assírio. Tá? Mas ele é o rei de todo o reino. A capital Nínive é onde ele mora. E ele falou assim, é o meu reino que está sendo colocado em risco, eu não quero perdê-lo. Eu não quero perder o meu reino. Ele convoca todos ao arrependimento. Até os animais. Ele quer salvar todos. É assim que o rei faz. Proteger a todos. Até os animais. Até os animais. Se convertem. A decepção de Jonas floresce. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse, imagina essa oração de Jonas. Olha, imagina essa oração de Jonas. Ah, Senhor, não foi isso que eu te disse? Estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é um Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tire minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Disse o Senhor a Jonas, é razoável a tua ira? Então Jonas saiu da cidade, e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela a sombra, até para ver o que aconteceria com a cidade. Olha só Jonas. Que cara mesquinho. Eu sabia que o Senhor ia salvar aquela cidade, não precisava de mim lá. Sabe? Pois é. Já viu o presbiteriano, né? A gente acredita na predestinação, né? E aí a gente usa a predestinação como muleta nossa. Como muleta nossa. O neocalvinismo, ele acredita que não precisa pregar o evangelho. Porque Deus vai trazer os eleitos. Então você não prega o evangelho, Deus vai trazer os eleitos. Esse é o neocalvinismo. É o neocalvinismo, é aquele calvinismo que coloca sobre Deus toda a responsabilidade. Então acontece o perigo de nós presbiterianos usarmos a predestinação como nossa muleta e nós nos eximirmos de pregar o evangelho. E a gente faz muito isso, como presbiteriano. A gente faz muito isso. Porque nós temos vergonha de pregar o evangelho. Nós não queremos manchar nossa imagem com nossos amigos. Nós não queremos manchar aquela relação que nós temos com as pessoas.
Porque a mensagem do evangelho vai confrontar. E as pessoas, às vezes, vai te discriminar. E você não quer experimentar isso na sua vida. E a gente se envergonha do evangelho. Como disse Paulo, eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação do pecador. Jonas está fazendo a mesma coisa que isso. Jonas é um neocalvinista. Jonas é um neocalvinista. Eu não vou pregar o evangelho porque o Senhor vai perdoar mesmo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. De alguma forma o Senhor vai se manifestar lá e o povo vai se arrepender, não precisa de mim lá. E a gente pula fora do barco, a gente pula fora da nossa responsabilidade e a gente não quer assumir a missão que Jesus nos deu. Vai e prega o evangelho a toda a terra. Façam discípulos de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É missão nossa, irmão. Não é a missão dos apóstolos, é a missão da igreja de Cristo. É a nossa missão, é a minha missão, é a sua missão. Foi para isso que Deus te escolheu, foi para isso que Deus te salvou, para que você proclame o nome dele a toda a terra. Tá? Teólogos de todo lado. Porque essa palavra é para os discípulos, diz que é só para os apóstolos, não é para a igreja. Não, queridos, é mandamento do Senhor para todos nós. Para todos nós. Deus é gracioso, Deus é bondoso, Deus é misericordioso e tardio em irar-se. Jonas falou tudo certo de Deus, mas ele continuou irado com Deus. Você sabe por quê? Tamanha ira dele? Você consegue imaginar qual é o problema do coração de Jonas? Você consegue imaginar as consequências de ter ido lá pregar em Nínive para a vida dele? Ele vai voltar para Israel. Ele vai voltar para o povo dele. As pessoas vão saber o que aconteceu lá. Ô, Jonas, você está louco? Como que você vai pegar o evangelho para aqueles caras lá, para salvar aqueles caras? A gente quer a morte deles. Ele começa a pensar nele agora. Epa, o que o meu povo vai dizer de mim? O que o meu povo vai dizer de mim? Pedro, o que Deus veio fazer para Pedro pregar o evangelho para Cornélio? Lá em Atos. E ele não queria. Deus, o que Deus falou para ele? Falou assim, Jonas, Pedro, eu estou te mandando comer, porque tudo que eu fiz é bom para comer. Deus teve que insistir com Pedro, naquela visão. Ele foi obediente. As consequências veio. Primeiro concílio, Pedro, o que você fez? Você imagina o concílio dos apóstolos? Colocou Pedro na parede? Colocou Pedro na parede. Ô Pedro, o que você fez? Você imagina a reprovação de todos os apóstolos com Pedro? Foi a mesma coisa quando Paulo foi convertido. Você está louco trazer esse cara aqui para nós? Quem que enfrentou todos eles? Para trazer Paulo para o colégio apostólico? Não. Quem foi? Barnabé. Enfrentou o apostolado. Enfrentou todos eles. Porque reconheceu em Paulo a conversão verdadeira. A vida cristã tem esses confrontos, queridos. E a gente faz as coisas, a gente não sabe as consequências que vai dar, mas vai dar consequência. E às vezes é pesada. Às vezes vão vir contra você questionando o que você fez. Jonas, você está louco? Você é maluco? Levar a palavra de salvação, proclamar aqueles gentios, o nome do nosso Deus? Você não sabe que Deus falou para a gente não se misturar com esse povo? O que você vai fazer lá? Aí vai ter que contar a história. Olha, eu fui porque Deus mandou, ai. Eu só fui porque Deus mandou. Não é isso que a gente faz? Aquilo que Deus pede. Queridos, só tem uma coisa na nossa vida cristã que a gente tem que entender. Eu e você não podemos surpreender Deus em nada. Tá bom? Você só vai agradar a Deus se você faz aquilo que Ele te pediu. Não aquilo que Ele não pediu.
aquilo que você acha que pode fazer para Deus agradar. Se você fizer isso, eu quero dizer que você está em pecado. Que você fez coisas que Ele não pediu. Ele só pede, a gente só tem como agradar a Deus naquilo que Ele pede para a gente fazer. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Fazer discípulos de toda a terra. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você fizer isso, você já está agradando o coração de Deus. A gente não foi chamado para inventar a roda. A gente só foi chamado para conduzir a carroça. Para conduzir a carroça. Então, Jonas, queridos, ele faz com que a gente olhe para essa situação, e a gente olhe para Romanos, onde Deus diz assim, eu tenho misericórdia de quem eu quero. Não aquilo que nós determinamos para Deus. É Deus que diz que Ele vai ter misericórdia desse ou desse. É Ele que escolhe a quem Ele vai manifestar a graça e a misericórdia dEle. Competência dEle, só dEle, não nossa. Não nossa. Nós não escolhemos que Ele vai salvar aquele ou vai salvar aquele. É Deus que determina quem Ele vai salvar. Amém, queridos? Então, queridos, para a nossa libertação, pede para que o Senhor tire de você qualquer requício de barrismo. De barrismo. Ainda que nós sejamos, eu sou paulista, tem gaúcho, tem mineiro, tem um goiano, capixaba, amazonense. Tem gente de todo o Brasil na nossa igreja. Tem gente do Brasil inteiro na nossa igreja. Você não se perguntou por que Deus faz isso? Aqui não é igreja de gaúcho. Aqui é a igreja de Cristo. A igreja de Cristo tem povo de todas as nações, de todos os estados, de todos os bairros. Que nós cultivemos essa liberalidade que Deus nos dá em Cristo Jesus. De termos não acepção de pessoas por causa da sua cor, do seu estado, do seu nome, da sua questão social. Mas porque nós somos um em Cristo. Família de Deus, irmãos em Cristo. Enquanto isso não for arrancado do nosso coração, haverá ainda barreiras, haverá problemas relacionais entre nós. Haverá barreiras relacionais entre nós. Porque o nosso coração ainda está preso a essas conveniências do mundo, que não faz parte de nós, em Cristo Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos liberte dessa visão nacionalista, barrista, que contamina o coração do homem pecaminoso. Amém, queridos? Alguém quer dizer alguma coisa? Colaboração? Ainda tem tempo, mas mais 5 minutinhos. Alguém quer falar alguma coisa em cima de Jonas? Diga, Beire. Aham. Uhum. Uhum. Aham.